Contrariando todas as expectativas do torcedor, o Palmeiras vive um momento de crise. São 3 jogos sem vencer, uma goleada sofrida para a Chapecoense e uma derrota em casa para a Ponte Preta, que surpreendeu e a torcida pegou o pé. Foi mais uma derrota para a Ponte Preta em casa, já tinha acontecido no Paulistão, só que numa circunstância diferente. O Palmeiras estava montando o elenco ainda. Agora, acabou a paciência da torcida. Tinha até uma faixa lá da Mancha Verde, porque é um time que já teve todo um tempo para trabalhar, para se remontar, está no segundo treinador na temporada. Não dá para ficar perdendo em casa para a Ponte Preta. É ruim esse clima, porque o Palmeiras tem uma fase decisiva da Copa do Brasil contra um adversário difícil, que é o Fluminense. E começa a rolar mesmo uma pressão muito forte sobre alguns jogadores, em especial, por exemplo, no jogo contra a Ponte Preta, o Alexandro, que saiu sobre vaias e acabou saindo muito irritado pro vestiário. Matheus, essa pressão é tudo que o Palmeiras não precisava para essa fase reta final da temporada. O Marcelo Oliveira ainda não conseguiu colocar em prática o seu trabalho com o Cruzeiro. A pressão sobre ele vai ser cada vez maior. A tendência é crescer à medida que o time continue oscilando bons e maus momentos, né? É difícil até para o torcedor prever o time que vai encontrar em campo, porque o Palmeiras, ora, faz jogos muito bons, mas jogos como ontem, contra a Ponte Preta, que não dá para entender o que acontece em campo. O Marcelo Oliveira também não tem um time, acho que a gente pode dizer que o time do Palmeiras não é tão bom quanto aquele time do Cruzeiro, apesar de ser uma boa equipe, mas eu não sei, eu acho que ele ainda não teve tanto tempo quanto ele gostaria para armar o time, testar todas as opções, ele ainda alterna muitos jogadores, testa muitas vezes coisas que nessa altura do campeonato, literalmente, acho que ele não deveria fazer, ele deveria ter apostas um pouco mais certeiras e aí pro ano que vem, com a temporada, ele teria um tempo maior para trabalhar as opções que ele quer. Alan, a gente não esperava o Palmeiras, depois de um começo de ano tão bom, com contratações surpreendendo, dando chapéu rival, sócio avante bombando. A gente não esperava que o Palmeiras chegasse nesse ponto da temporada tão pressionado e numa fase tão complicada. Muito em função da expectativa que o próprio Palmeiras criou, quando das mais de 20 contratações, com toda a festa que foi feita em cima do sócio-torcedor, do público no Allianz Parque, mais uma vez essa semana quase 29 mil pessoas lá. Então gerou uma expectativa muito grande, mas os clubes que deram certo nos últimos tempos, eles não têm uma primeira temporada recheada de título logo de cara. O Atlético Mineiro do Calil, por exemplo, sofreu um pouco até chegar a esse estágio agora que ganha um título por ano. Então o Palmeiras joga muito ainda com a impaciência do torcedor. Mas se você pensar na Parmalat, por exemplo, o primeiro ano dela com o Palmeiras foi em 92. O que aconteceu? Não ganhou nada. Perdeu um título para o São Paulo em dezembro. Só depois veio ganhar títulos. Então se o Palmeiras tiver essa paciência, vai entender melhor. Mas é difícil para um time que foi rebaixado pouco tempo atrás, lutou contra o rebaixamento de novo ano passado, é difícil pedir isso. E porque fica uma frustração, porque com esse time dava para fazer coisa melhor. Não ia ser campeão brasileiro. O Corinthians, por exemplo, é muito melhor. O grande problema, acho que foi a expectativa criada para esse ano, com o grande número de contratações, com tudo. Acho que o Palmeiras criou uma expectativa muito grande que pelo menos um título estadual seria conquistado, que não foi o que aconteceu, né? Então daí a impaciência da torcida do Palmeiras, a gente sabe que naturalmente critica o time, tem um pouco menos de paciência do que outras equipes. Quer dizer, o time não precisa, né? E o Marcelo Oliveira está conhecendo a famosa turma do amendoim, que agora já não existe mais como estádio novo do Palmeiras. É uma turma do amendoim quase inteira, tirando a torcida organizada que apoia o tempo todo, é uma turma do amendoim generalizada agora no Allianz Parque. O que ele precisa fazer para conseguir recuperar a confiança do torcedor, que parece estar perdendo? A confiança do torcedor do Palmeiras só vem com títulos e, infelizmente, nos últimos 15 anos, nem com título, porque a Copa do Brasil, por exemplo, que o Palmeiras venceu em 2012, foi sucedido por um rebaixamento. Em 2008 foi um título paulista de um time que foi montado com o investimento da Trapic na época para ganhar muito mais. Eu acho que, como disse o Matheus, o Palmeiras se ressente de não ter ganhado nenhum título ainda. Tinha a chance nas mãos quando pegou o Santos na final do Paulista. O Santos hoje é um time bem ajeitado, mas não era na época, era um time mais complicado. O Palmeiras podia ter sido campeão paulista e por não ter sido, a impaciência aumentou. Então, nesse sentido, o Palmeiras ainda sofre muito por causa dos erros que cometeu naquela decisão. Matheus, e a chave para o Palmeiras conseguir recuperar bom futebol, que já apresentou algumas vezes a temporada, alguns jogos contra o Grêmio, por exemplo, jogou bem, e conseguir passar pelo Fluminense e continuar brigando pelo G4 no Brasileirão? Eu acho que o mais importante é os jogadores recuperarem a confiança. Não é nem questão de quem o Marcelo Oliveira vai escalar. Parece que o grupo perdeu a confiança com esses maus resultados. Então acho que precisa dar aquele chacoalhão, né? O técnico tem que chamar todo mundo no vestiário e falar, pessoal, olha. Mas no vestiário, né? Não no campo, porque deu confusão no último conversa. Nem no campo, nem vir imprensa, ainda mais vir imprensa, que é aí que ele vai perder de vez o grupo. Mas ele tá escalando mal o time. Mas ele jogou sem meia. Pois é, um meio campo escalado com o Thiago Santos, André Giroto e Zé Roberto.
Quem olha escala um longe time do desse plano, né? só deve estar pensando em mudar o time ao meio do jogo e depois falar que mexeu e que fez as grandes Mas quando a decisões. fase é ruim, você pode escalar o que você tem de melhor que, não sei, não funciona. Parece uma coisa muito psicológica, né? Então acho que ele tem que conversar com os caras, falar, pessoal, olha, a gente tem que ganhar, me ajuda a ajudar vocês, a defender vocês. velho discurso. Porque senão não dá. É o que o Alan falou. É só com título, e às vezes nem com título, que o Palmeiras vai voltar a ter paz. Mas se o título não vier esse ano, e pode ser que não venha, que ao menos venham vitórias que pelo menos Uma vaga no G4, né? Libertadores é obrigação. Com certeza. Mas amenizaria, não deixaria uma frustração tão grande na temporada. Mas se o Palmeiras não pegar a vaga na Libertadores, terá muita dificuldade com a torcida no ano que vem. Não sei não o que vai acontecer isso. Sobrevivência, né? É verdade. Todas as notícias do Palmeiras você acompanha aqui no torcedores.com.